diz assim: Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Só até aí, pode se assentar. Irmãos, eu não gosto de pegar texto sem contexto. Eu li apenas esse versículo, que é o meio de uma história, mas nós vamos compreender a história corretamente, amém? Irmãos, quantas vezes, né, como a gente já estava até dizendo aqui, a gente não se pega em apuros, em momentos que a gente de fato precisa, momentos em que a gente vai pedir por socorro, né, vai clamar, vai gritar por socorro. Eu me lembro de uma vez num culto muito interessante, né, o pastor Fernando estava falando aqui sobre carro, deixar na mão, e eu me lembro de uma vez, irmãos, que num culto, eu estava pregando, num culto de domingo, eu estava dizendo, imagine você longe, num lugar longe, ou num poço, não há nada, e você, seu carro quebra. A quem você vai recorrer? A quem você vai pedir ajuda? Irmãos, no domingo eu preguei isso e eu vivi isso na quarta-feira. Meu carro quebrou dentro de um condomínio, não havia ninguém para ajudar, já estava na hora de ir embora. Eu falei, meu Deus do céu. E eu falei sobre a confiança em Deus, nós confiarmos em Deus até onde não dá mais. E ali eu passando aquela situação, eu falei para a moça que estava junto comigo, a empregada, ela falou assim, ó, vai, pega a perua aí, eu vou ver o que eu faço, ligo para alguém, ou avise na portaria. E eu lá, naquela hora, irmãos, eu dentro do carro, o carro não pegava de jeito nenhum, o carro veio tranquilo. Naquela hora eu me lembrei da palavra, eu falei, é agora que a gente tem que botar a fé em ação, ou não. Irmãos, eu orei ali, no momento que eu orei, eu liguei o carro pegou. Eu orei, eu falei, não, opa, Deus está me lembrando da palavra aqui. Até contei para uns irmãos, Deus está me lembrando aqui, eu orei, o carro pegou, eu vim embora. Enquanto o cara da viatura estava vindo para me socorrer lá, eu já estava indo com o carro embora. Eu lembrei, irmãos, de fato nós não podemos confiar no homem. E o único socorro do homem sempre será Deus. O socorro que não falha, o socorro que nunca vai te deixar na mão, sempre será Deus. Irmãos, aqui em Mateus capítulo 15, versículo 25, é só a ênfase da onde nós entendemos que uma pessoa chegou até os pés do Senhor Jesus, pedindo socorro, pedindo ajuda a Jesus Cristo. Mas eu quero que você acompanhe comigo desde o começo a história aqui no versículo 21, que diz assim, partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, Senhor, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu-lhe Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, conforme tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Essa é a história, irmãos, de uma mulher que estava em desespero. Em desespero porque naquele tempo, irmãos, não era comum no meio aos judeus o expulsar demônios. Embora acontecesse, alguns fariseus operavam esse tipo de coisa, eles faziam esse tipo de coisa, mas era muito difícil, irmãos. Naquele tempo a quantidade de pessoas possessas era enorme. Se nós olharmos a história de Jesus e nós vemos as curas, os milagres de Jesus, as ações de Jesus, nós vamos ver, irmãos, uma grande parte de exorcismo de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus expulsando demônios. Por que Jesus expulsava tantos demônios? Porque naquele tempo não era comum essa prática. As pessoas não tinham como exercer autoridade, exercer poder. Elas não conheciam muito bem isso. E até mesmo quando viram Jesus Cristo expulsar demônios, qual que foi a reação dos fariseus? Ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. O povo ficou totalmente assustado, porque Jesus Cristo de fato estava cumprindo algo poderoso no meio deles, que para eles não era comum, não era fácil.
Essa mulher, irmãos, que já não era judia, cananeia, porque segundo alguns historiadores, ela era gentia, ou seja, não era judia, não era lá do povo da tribo de Israel. Então eles, os judeus, eles não faziam conta de outros povos. Os judeus se achavam melhores, entre aspas, do que os outros povos. Então, se alguém viesse de outro lugar que não fosse israelita, havia um desprezo. Nós podemos ver que havia até uma briga entre os samaritanos e os israelitas. Havia aquela discussão, mesmo os dois acreditando na palavra de Deus, havia uma disputa, porque eles ficavam meio assim. Essa mulher que não era israelita, ela ouve falar de Jesus Cristo, enquanto Jesus está saindo de uma cidade indo para outra, ela vai ao encontro de Jesus. Imagine, Jesus andava, os seus discípulos iam atrás dele, e aquela mulher ia insistentemente gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou tem misericórdia de mim. Essa mulher ia gritando, gritando, gritando. Chegou um momento que os seus discípulos não aguentou mais. Fala: Jesus, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Ou seja, eles não aguentavam mais a súplica daquela mulher. Eles, irmãos, por serem israelitas, eles não estavam nem se importando com o que aquela mulher estava sentindo, o que aquela mulher estava passando. Irmãos, para simplificar ou mostrar para você claramente que isso acontece até nos dias de hoje, muitas vezes uma pessoa que está passando de carro, hoje está sentada na beira da rodovia, sentada ali, lendo livro, e aí quando eu menos percebi, eu olhei lá para baixo e vi um rapaz que vinha caminhando com uma moto. Vinha caminhando, empurrando a moto. Eu olhei e falei: será que o pneu do cara está murcho, alguma coisa? E não. E aí eu vi que um carro subiu em alta velocidade, passou por ele. Lá na frente o carro parou. O carro parou, o homem saiu do carro. Aí eu fiquei olhando aquela cena, eu falei assim: será mesmo que foi uma alma bondosa que parou para socorrer o cara lá? E eu fiquei olhando, o carro ia subindo, o homem ia subindo, empurrando a moto, e o cara lá do carro desceu e veio andando ao encontro dele. Aí os dois pararam ali, ele tentou ajudar e tudo mais, e foi ajudando o rapaz. Mas, irmãos, quantas vezes a gente não passa, né? Eu digo para quem dirige, anda de carro, coisa semelhante, a gente não passa e vê carros parados, vê pessoas ali precisando, às vezes pessoas até acenando com a mão, e não para-se ninguém. Não para-se ninguém. As pessoas não pensam mais, irmãos, no que a pessoa está precisando. Alguém que te pede socorro, alguém que te pede ajuda, as pessoas não param mais para pensar, falar assim: o que será que essa pessoa está precisando? As pessoas já não se colocam no lugar. É como os discípulos. Viu uma mulher que era estrangeira, uma mulher que vinha gritando, falou assim: Jesus, despede logo ela. Ela vem gritando aí faz muito tempo. Essa mulher estava desesperada, porque ninguém poderia ajudá-la. Por certo, ela deve ter buscado ajudas em algumas pessoas e não pôde resolver. Certo que nós bem sabemos, Jesus até explicou isso, que certas castas de demônios não saem se não for por jejum e oração. Mesmo Jesus dando poder aos seus discípulos, certa feita, os discípulos foram, curaram, expulsaram demônios, mas uma mulher vem e traz lá uma pessoa, fala assim: olha, pergunta para Jesus, os teus discípulos não puderam curá-lo. Ou seja, Jesus fala assim: homens de pequena fé, né? Essa casta não sai se não for por meio de jejum e oração. Embora os discípulos estivessem habilitados a expulsar demônios, chegou uma hora que eles não conseguiram expulsar aquele demônio, eles não puderam expulsar aquele demônio. Imagine essa mulher que talvez, não estou afirmando, mas estou dizendo, talvez essa mulher tenha buscado ajuda em todas as pessoas, em mágicos, em tudo mais, porque naquele tempo existia, mas ninguém pôde resolver o seu problema. A Bíblia nos conta, irmãos, que ela diz assim: a minha filha está miseravelmente endemoniada. A condição de uma pessoa já estar endemoniada é ruim, é péssima. Mas quando ela se refere a estar miseravelmente, significa que, irmãos, a questão da possessão era só a coisa mínima. Havia uma coisa muito pior exercendo e acontecendo sobre a vida daquela mulher que estava endemoniada. Havia histórias naquele tempo, irmãos, que o demônio fazia coisas horríveis. Todo mundo já ouviu falar do endemoniado de Gadara. As pessoas sabem, irmãos, que nenhuma cadeia podia prender aquele homem. Imagine o homem amarrado, eu já falei uma vez na igreja isso. Os grilhões, as algemas, vamos colocar assim, daquele tempo, não é essas algeminhas de hoje, não, irmãos, pequenininha. Era um negócio de ferro desse tamanho, assim, ó, grudado aqui, correntes forjadas no ferro mesmo.
Imagine um homem estourar aquilo. Imagine que nenhuma cadeia podia deter o cara. Havia vários sinais de coisas assim. O diabo, quando possuía certas pessoas, irmãos, ele fazia coisas terríveis. Essa mulher chega e fala assim: a minha filha está miseravelmente endemoniada. A Bíblia não relata, irmãos, o que o demônio estava fazendo com ela, mas nós bem sabemos que era uma situação crítica, porque essa mulher se encontrava em total desespero. Ela precisava de ajuda, ela precisava de socorro. Ela se encontrou totalmente inútil no que poderia fazer. Quantas vezes a gente não é assim também? Chega a certas situações em nossas vidas, irmãos, tribulações, aflições, seja lá o que for, que a gente vê, irmãos, totalmente inútil diante da situação. A gente se vê impotente, sem poder fazer absolutamente nada. E esse é o momento em que as pessoas entram em total desespero. Esse é o momento em que as pessoas vão procurar ajuda, e seja qualquer tipo de ajuda. Esse é o momento que as pessoas, irmãos, perdem a ciência, ou melhor dizendo, a consciência das coisas. Irmãos, quantas vezes, eu já até disse isso aqui, irmãos, quantas vezes pessoas que às vezes perdem relacionamento, a gente está vendo isso daí, irmãos, namorado termina com namorada, um vai lá e se mata, ou vai lá no centro de macumba. Esse tempo atrás estava vendo uma situação assim, que uma moça veio conversar comigo, porque tinha terminado um relacionamento. O rapaz frequentava um centro de macumba, e daí, a partir daquele dia que ela terminou o relacionamento, não quis mais saber de voltar com o rapaz, a vida dela totalmente desandou. Ela fazia faculdade, perdeu o emprego, mudou de cidade, a vida da mulher foi ao final. Passou por psiquiátrica, começou a ter depressão, pensamento de suicídio, de morte, eu vou me matar, isso e aquilo. Quando começou a contar isso para mim, eu falei assim, parou. Isso daí já não é uma coisa comum. Minha vida não vai para frente. Eu falei, não. Isso na verdade é um mal, porque o rapaz falou bem claro para ela que se ela não fosse feliz com ele, ela não seria feliz em absolutamente nada. Pessoas, irmãos, que em desespero não sabem o que faz. Essa moça, quando ela ficou desse jeito, totalmente assim, uma pessoa veio e falou assim: olha, vamos lá no centro de macumba, vamos lá porque talvez ele pode resolver o seu problema. E essa moça foi, porque ela estava em desespero. Ela precisava de ajuda, ela não aguentava mais. Psicólogo não resolveu, remédios não resolveu, psiquiatra não resolveu. Estava a ponto de tirar a sua própria vida. Alguém lhe ofereceu ajuda, essa mulher de imediato aceitou ajuda e foi para um centro. O pai de santo falou assim: olha, foi feito um trabalho assim, assim, assado para você, mas eu posso desfazer, só se fazer isso, aquilo, trazer isso, aquilo, está desfeito. E de fato, irmãos, a pessoa desesperada falou assim: olha, tá bom, foi lá e trouxe as coisas, fez o que era para fazer. O pai de santo lá desfez o trabalho, entre aspas, e a mulher ficou bem, parou de tomar remédio, ficou bem, as coisas ajeitou na vida. Mas passou um tempo, já estava de novo na mesma situação. Ou seja, o diabo, eu falei, o diabo ele faz as pessoas escravas, ele mente, é o pai do engano, é o pai da mentira. Ele alivia as coisas aqui e depois ele aperta. Você vai sempre ficar escravo. Quem vai para esse tipo de coisa, irmãos, saiba que sempre será escravo disso daí. A sua vida melhora, só que depois ela piora, para que você recorra ao diabo novamente. E assim vai. Então, irmãos, pessoas quando enfrentam aflições, tristezas, coisas que abatem, afligem o homem em si, o homem, quando ele não consegue resolver, ele se encontra impotente, ele vai precisar de ajuda. E quando ele precisa de ajuda, irmãos, chegou no momento crucial, quem puder ajudar, ele está aceitando. Quem oferecer ajuda, ele não vai pensar duas vezes. Quando uma pessoa está desesperada, quando o desespero bate a porta de uma pessoa, irmãos, a pessoa não vai pensar. Quem oferecer ajuda para essa pessoa, ela vai ir aonde tiver. Se alguém poder oferecer ajuda, estou indo. Essa mulher, a Bíblia fala que ela estava terrivelmente, irmãos, terrivelmente desesperada. Ela ia gritando, mesmo sabendo que ela não era israelita. Mesmo sabendo que todo o pessoal lá não ia aceitar. Para você ter uma noção, Jesus Cristo, por ser um israelita também, ele deixa bem claro isso. Ele fala aqui no versículo 24, ele fala assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu não fui enviado para vocês, para os gentios. Eu fui enviado para aqueles que estão perdidos em Israel. E aí ele continua a dizer, mas ela fala assim: olha, eu adorou a Jesus e falou: socorre-me, me ajuda, socorro.
Jesus fala assim, olha, eu não posso, não é bom eu tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus, entre aspas, ele desprezou a mulher ali. Mas por que? Se a Bíblia fala que Jesus não despreza ninguém, que isso, aquilo. Não. Jesus desprezou pelo costume judaico. Ele era judeu, ele precisava ensinar a mulher que ainda não tinha chegado o tempo dele de ir pregar aos gentios. Essa não era a missão de Jesus Cristo. A missão era cumprir a palavra de Deus que predizia lá pelos profetas que ele viria ao povo de Israel. Ele seria enviado à casa de Israel e morreria pelas mãos dos israelitas. Era isso, ele não podia descumprir a palavra. Então ele fala para a mulher, não é bom que eu tire do pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas a mulher, irmãos, em desespero, quando ela precisava realmente de ajuda, quando ela viu que ninguém poderia ajudá-la, ela vai lá e fala para Jesus, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Essa mulher maravilhou Jesus Cristo com isso, sabe por quê? Porque ela entendeu, irmãos, ela falou assim, não, Senhor, eu não quero tomar o seu lugar, ou quero me passar por uma israelita. Eu quero apenas uma coisa simples. Ela não veio pedir coisas exacerbadas ou coisas demais para Deus. Ela veio apenas pedir ajuda ou socorro por uma situação que ela estava extremamente aflita. E quem está extremamente aflito, irmão, você pode oferecer o que for. A pessoa só quer a solução daquele problema que o aflige. Pode fazer o que for, irmãos. Pode ser o que for. Pode ser o que for. Se você estiver com muita dor, para a gente entender mais assim, se você estiver com muita dor, alguém vir oferecer um hambúrguer para você, vai valer alguma coisa? Você vai aceitar um hambúrguer? Não vai passar sua dor. Porque você quer uma solução para aquilo que está doendo, para aquilo que está te afligindo. Nada mais te importa, a não ser a situação que te aflige, a não ser aquilo que está te oprimindo. Irmãos, nós como seres humanos, nós precisamos estar cientes disso. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo prometeu para nós aflição. A Bíblia nos diz que no mundo vocês terão, não é alguns terão, não é talvez terão. Jesus afirma, no mundo vocês terão aflições. Vamos passar por situações, irmãos, que nós vamos nos ver totalmente impotentes, sem ter o que fazer, Você já deve ter se passado por uma situação assim, o que eu faço agora? Meu Deus do céu, você não sabe o que você faz. Você não sabe nada, você não sabe o que você vai fazer. Não sabe como agir, não sabe o que pensar. É nesse momento que você vai pensar, vamos dizer assim, em ajuda. Alguém precisa me ajudar. É num acidente, já viu num acidente como é que as pessoas reagem? As pessoas não são médicos, não têm um psicológico preparado para ter calma, isso e aquilo. As pessoas se desesperam. E o que as pessoas desesperadas fazem? Elas largam a vítima lá e saem gritando, socorro, me ajuda. As pessoas são assim, não é verdade? O desespero quando toma conta, a pessoa não consegue mais raciocinar em como resolver. Porque sabe que é totalmente impotente para resolver aquela situação. A pessoa sabe que não pode fazer absolutamente nada. Eu passei por uma situação assim no quartel e eu me lembro muito bem, irmãos. Um rapaz tinha problema cardíaco e todo mundo desacreditava nele, né? Ele tinha um problema cardíaco e antes da gente passar por aquele famoso treinamento do PIRA ali, tem um treinamento lá dentro que se fazia. E aí nós estávamos à noite lá fazendo uma chamada orientação noturna, que é uma bússola, você vai procurando as coisas ali e tal, e mochila pesada nas costas. E esse rapaz estava no meu pelotão e ele começou a passar mal, ele começou a respirar fundo. Falei assim, você está bem, casal? O que está acontecendo? E ele começou, não estou bem não. De repente esse rapaz caiu. Esse rapaz caiu e começou a ter convulsão, começou a espumar. Irmão, todo mundo ficou em desespero. Todo mundo ficou em desespero. Aí veio o sargento, segurava na mão dele ali, eu ali junto também, os molecados em desespero, todo mundo em desespero, chama a ambulância, chama isso, chama aquilo, e o sargento lá calmo, tranquilo, Casário, fica aqui comigo, fazendo ali, fizemos massagem cardíaca, o sargento fez massagem cardíaca nele, para voltar o batimento cardíaco nele, teve uma parada cardíaca ali, o restante do pessoal, tudo em desespero, porque não sabia o que fazer, não sabia como socorrer esse rapaz. Quando, irmãos, a gente está de fato numa situação assim, bate o desespero. Você vai clamar, você vai precisar de ajuda. Só que aí que vem a grande pergunta, irmãos: a quem você vai recorrer nessa ajuda? O homem, ele não pode perder, irmãos, o senso
de quem pode ajudá-lo. Porque no seu pior momento de desespero, no momento que você de fato se vê impotente e precisa de ajuda, você precisa ter em mente quem é que pode te ajudar. Porque não adianta nada, irmão, você buscar ajuda, mas buscar ajuda no lugar errado. Torna-se totalmente falho a sua ajuda. Torna-se um prejuízo. Naquele momento, irmãos, o sargento sabia muito bem que não adiantava sair correndo ou catar o rapaz e tentar levar para a ambulância. Tinha que se fazer alguma coisa, a ajuda tinha que vir da parte dele ali. E ali a ação correta, o acalmar do rapaz, fez com que salvasse a vida daquele menino lá. Mas, irmãos, quantas pessoas em desespero não recorrem a coisas erradas e acabam se dando mal? Essa mulher, irmãos, ela estava ali numa situação difícil, a sua filha terrivelmente endemoniada, uma situação complexa. Ela chega diante de Jesus e fala: olha, eu preciso de ajuda, socorre-me. Socorre-me. Ela não chega a nenhum dos apóstolos, a ninguém na multidão pedindo ajuda, ela vai diretamente naquele que poderia ajudar, que era Jesus. Ela vai até Jesus e sabendo que ela não era bem-vinda, porque ela não era israelita, ela não era bem-vinda. Jesus fala para ela: não é bom. O que as pessoas vão pensar aí? Não é bom me fazer esse tipo de coisa. Mas ela fala assim: Senhor, até das migalhas os cachorrinhos comem. Ela não negou, irmãos, que ela não era bem-vinda. Ela não se fez, não, que Senhor é esse? Não. Ela estava desesperada e ela queria apenas ajuda. Irmãos, uma coisa que nós precisamos compreender, que quem precisa de ajuda não se baseia em seus próprios métodos ou merecimento. Eu preciso ser ajudado porque eu mereço ser ajudado. Não. Quem de fato, irmãos, recorre à ajuda, não pode contar com os seus próprios méritos, ou com a sua força, ou com o seu pensamento. Ah, porque eu sou isso, vai ter que me ajudar, porque eu sou aquilo, porque eu fiz isso. Quem precisa de ajuda, irmãos, tem que contar com a misericórdia, e não com seus próprios métodos. Quem, irmãos, for pensando que é o bambambam da história, porque faz, nunca vai receber ajuda. Porque, irmãos, quem precisa de ajuda, irmãos, vai ser ajudado é por misericórdia. A ajuda já nos mostra, irmãos, que é claramente uma ação de boa vontade e não uma ação obrigatória. Ninguém ajuda o outro, irmãos, porque é obrigado a ajudar. Ajuda, irmãos, porque deve ter alguma coisa movendo ele maior. Embora há no mundo aí coisas assim: eu sou obrigado a ajudar porque aquele fulano me ajudou, sou obrigado a ajudar. Tem esse pensamento ainda, existe isso, mas isso não deve existir, porque uma pessoa dessa aí nunca vai poder contar com ajuda. Quando essa pessoa se encontrar em desespero e precisar de ajuda, irmãos, ela não vai ter como falar: me ajuda porque eu te ajudei. Quantas histórias eu já não ouvi de pessoas ajudarem, na hora que precisarem de ajuda, chegar lá para a pessoa e falar: não vou ajudar. E aí? Como que você vai obrigar aquela pessoa a te ajudar? Como pode? Essa mulher não podia obrigar Jesus a ajudar. Ela reconhece, irmãos, que ela de fato não merecia, que de fato ela não era do povo israelita, e ela fala assim: Senhor, até das migalhas, só preciso disso, me ajuda. Jesus fala: grande é a tua fé, mulher, que seja feita assim como você quer. Ou seja, ela se contentou apenas com a solução do problema. Ela foi buscar ajuda no lugar certo e também soube usar as palavras corretas, irmãos. Coisa que muitas pessoas não sabem. Pessoas, irmãos, que quando vão pedir ajuda, querem impor: você tem que me ajudar. Se você não me ajudar, a coisa vai ser assim. Impõe ajuda ou pede ajuda na base de ameaça. Não reconhece, irmãos, quem é. Não reconhece a sua necessidade, nem o momento em que se encontra, ou seja, o desespero. Que ele não pode ou ela não pode fazer absolutamente nada. E depende exclusivamente das pessoas. Embora, irmãos, o mundo está cheio assim. Está cheio de pessoas confiando em si mesmo, como foi dito aqui pelo nosso irmão Rodrigo. Há um monte de pessoa confiando em carro, cavalo, na riqueza, achando que vai ter que fazer as coisas acontecer. Vai ter que fazer. Eu falava uma vez de um quase acidente que teve, lá daquela mulher do Luciano Huck, lá, Angélica. O avião quase caiu, não sei se vocês lembram desse episódio, mas ela diz algo lá dentro do avião muito interessante. A vida de todos eles, do piloto, do copiloto e de toda a família, estava correndo perigo. Mas sabe o que ela diz? Você tem que pousar esse avião. Você tem que pousar esse avião. Ou seja, não me interessa como, mas a minha vida tem que ser garantida. Ela poderia muito bem falar: nos ajuda, por favor, ou pedir a Deus um socorro, porque um ateu vira cristão nessas horas, né? O avião está caindo, meu Deus do céu, nos ajuda.
Mas não, ela exigiu do piloto, você tem que pousar esse avião agora, você tem que fazer alguma coisa. Como se a exigência dela, irmãos, pudesse mover a ajuda e a transformação daquela situação. Por certo, irmãos, eu acredito, pensamento meu, mas eu acredito que o piloto nem deu ênfase a isso. Porque se fosse assim, irmãos, tô falando eu, homem, se fosse assim, eu com a minha salvação tranquila, eu largava lá, falava assim, chegou a hora, louvado seja Deus, amém. A pessoa está pedindo a minha ajuda, mas impondo, achando que eu sou obrigado. Não, irmãos. Quem precisa de ajuda precisa entender uma coisa. Quando você, irmãos, recorrer à ajuda, você precisa ter na sua mente que você vai precisar de misericórdia e não das suas dotes ou do seu merecimento. Ninguém pode ir buscar ajuda desse jeito. Eu falo até mesmo com os homens e principalmente com Deus. O homem que vai diante de Deus fala assim, o Senhor tem que me ajudar porque eu sou dizimista fiel, porque eu dou oferta, porque eu frequento a igreja, porque eu leio a Bíblia, porque isso. Essa pessoa vai sair totalmente triste e envergonhado, porque não vai alcançar nada de Deus. Deus, ele ajuda as pessoas conforme a sua misericórdia. A Bíblia nos diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. O amor de Deus foi demonstrado para nós em misericórdia, porque nós não merecíamos. Salvação de Deus foi dada ao homem em misericórdia. Mas e se algum homem pediu, Senhor, salva-nos, porque estamos perdidos e longe de Ti? Ser humano nenhum se importou com isso. Ser humano, pelo contrário, achava que estava tudo bem, estavam salvos. A pregação de João Batista já revela o pensamento do homem. Não pensem vocês que são da tribo aí de Israel, que tem por pai Abraão, que vocês vão escapar da ira de Deus. Por quê? Os homens naquele tempo achavam que não precisavam de ajuda nenhuma de Deus. Salvação para quê? Nós somos filhos de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. João Batista falou, se vocês não produzirem frutos dignos de justiça, vocês estão perdidos. Vocês estão perdidos. Mas nem isso fez aqueles homens entenderem, irmãos, que eles estavam prestes a ser condenados. Nem isso fez aqueles homens a olhar para o céu e pedir misericórdia. Quando João Batista pregava no deserto, irmãos, ele falava raça de víboras, né? Falava todas aquelas palavras, não era essa doçura que a gente ouve de evangelho aí, não era nada disso aí não, a coisa era o chicote, estralava mesmo, ele falava a realidade, e as pessoas, irmãos, que viam a sua dependência, viam que não podiam curar-se a si mesmo, viam que não podiam salvar-se a si mesmo, elas olhavam para o céu arrependidas e clamavam por misericórdia de Deus. O arrependimento, irmãos, é a clara aceitação do pedido de misericórdia de Deus ao homem. O fruto de arrependimento é isso. Mas hoje, e naquele tempo, o homem já não queria saber. Naquele tempo, o homem já não se importava com isso. Eu estou bem, que isso? Eu dou o dízimo do cominho, da hortelã, lembra lá Jesus falando para eles? Eu faço isso, faço aquilo, na oração, no muro das lamentações, obrigado Deus, porque eu não sou como esse publicano, eu sou isso, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu oro, eu jejuo. Jesus falou assim, quem vocês acham que Deus ouviu? Aquele que batia no peito e falava, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador? Ou aquele que falava, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual a esses que não dão o dízimo, que não fazem aquilo? A Bíblia nos mostra, irmãos, ele fala assim, aquele lá, o publicano, vocês escolheram bem. Porque aquele que a si mesmo se exalta, será abatido. O homem, quando ele vai pedir socorro, irmãos, eu estou dizendo de Deus, ou para qualquer pessoa, ele precisa entender que aquilo que deve mover ele é a misericórdia, e não os seus méritos. Eu tenho que ser ajudado, porque eu mereço ser ajudado. Essa mulher não chegou assim diante de Jesus. Ela chegou desesperada, a situação era totalmente terrível, ela falou, Senhor, socorre-me. Socorre-me. Jesus já tinha dado uma paulada nela para ela ir embora. Mas ela vai lá e fala, Senhor, socorre-me. Ela contou com a misericórdia de Deus. Irmãos, abra sua Bíblia. Lá em Salmos. Salmos, capítulo de número 116. Salmo 116, irmãos. Versículo de número 4 ao 5. Diz assim: Então invoquei o nome do Senhor, dizendo:
ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Irmãos, por que nós estamos lendo, nós lemos essa palavra aqui? Porque uma pessoa, irmãos, ela precisa entender que o homem, na sua grande maioria, eu digo grande maioria, não conhece a misericórdia. O homem ainda vive um atributo da lei, olho por olho, dente por dente. Se te fazem mal, farei mal. Se não me derem, não dou. Se não me ajudarem, não ajudo. Eu estou mentindo no que eu estou falando aqui? Ainda assim, o homem vive esses atributos da lei. Ainda assim, o homem encara isso. A Bíblia diz para nós lá em Tiago que o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. O homem, na sua grande parte, não reconhece a misericórdia. Agora imagine, irmãos, o homem não reconhece a misericórdia e alguém vai pedir ajuda sem reconhecer a misericórdia. Poderia, porventura, ser essa pessoa ajudada, irmãos? Dificilmente. Porque o homem já não reconhece a misericórdia. Então a gente precisa entender quem que a gente vai pedir ajuda. Essa mulher sabia muito bem, irmãos, que se ela fosse pedir ajuda para os seus discípulos, o que ia acontecer com os discípulos de Cristo? Eles iam escorraçar aquela mulher. Eles já estavam falando antes dela já chegar. Jesus com certeza estava ouvindo, irmãos. Com absoluta certeza Jesus estava ouvindo ela gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia. Os seus discípulos, Jesus não falou nada, mas os seus discípulos já estavam cansados de ouvir aquela mulher. Os discípulos não estavam interessados qual era a situação daquela mulher, o que estava acontecendo com ela, que ela vem desesperadamente gritando. Ela não começou a gritar quando viu. A hora que ela viu aquela multidão ali, ela já estava gritando, irmãos. Ela foi andando. Enquanto Jesus estava naquele percurso, ela foi gritando atrás: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Ela vinha com a mesma frase, ou seja, ela era insistente, chamando, gritando, até que Jesus pudesse olhar para ela. Mas os seus discípulos não estavam nem aí. Começa a falar: Senhor, despede essa mulher, porque ela vem gritando desde lá. Os discípulos conheciam a misericórdia? Não. Não conheciam a misericórdia, porque eles não se importaram porque aquela mulher estava gritando. É como nós. Às vezes nós vemos necessidades, irmãos, das pessoas próximas, e muitas vezes nós nem nos importamos, porque nós desconhecemos muitas vezes a misericórdia. E como a gente, irmãos, pode pensar em ser ajudado, ou buscar a ajuda do homem, e achar que merece ser ajudado, se a gente desconhece a misericórdia? Se aquela mulher fosse pedir ajuda para os seus discípulos, para os discípulos de Cristo, ela seria escorraçada dali, porque a intenção dos discípulos era essa. Os discípulos não se importaram com o que estava acontecendo com aquela mulher, embora ela tivesse dito: a minha filha está terrivelmente, miseravelmente endemoniada. Os discípulos sabiam que uma pessoa possessa, irmãos, era uma situação terrível. Eles conheciam isso, mas eles não se importaram, eles não tiveram misericórdia daquela mulher. Se houvesse no coração daqueles homens misericórdia, eles falariam: Senhor, Jesus, é o seguinte, tem uma mulher aí que a situação dela está crítica. Tem uma mulher aí que a situação está feia. Ela está lá com a filha, está endemoniada, viu o que o senhor pode fazer aí? Às vezes não tinham misericórdia. Eles não se importaram, eu queria mais que aquela mulher saísse, que aquela mulher parasse de gritar. Irmãos, o homem não reconhece misericórdia. O homem ainda vive nos dias de hoje, irmãos, o atributo da lei, olho por olho e dente por dente. O homem não conhece isso. Agora imagine você no momento de desespero, no momento de aflição, de pura angústia, você ir procurar ajuda no homem. Irmãos, a grande maioria vai sair frustrada. A grande maioria vai se decepcionar. Não que você não deva, não vai contar com a ajuda das pessoas. Claro que nós contamos, claro que nós vamos precisar. Mas a primeira ajuda que o homem precisa ter na sua mente, irmãos, é de Deus. A primeira coisa, o primeiro recurso que o homem deve buscar é Deus. A primeira coisa, o pensamento, como foi dito aqui pelo nosso irmão Diego, o primeiro pensamento é nas coisas do alto, naquilo que é bom, naquilo que é belo, naquilo que é amável. Se há nisso algum valor, se há nisso alguma virtude, nisso pense nas coisas do alto, pense em Deus primeiro, porque Deus pode mover a tua ajuda. Agora, se você descuidar disso e for de imediato buscar a ajuda do homem, irmãos, certamente você vai entrar numa enrascada, porque o homem muitas vezes não conhece a misericórdia. Você chega para o homem desesperado, angustiado, seja lá o que for, falando: me ajuda, socorre-me. Muitas vezes o homem vai olhar para a sua cara e vai falar assim: eu não tenho nada a ver com o seu problema. Assim foi Pôncio Pilatos. Foi assim.
Ele falou para o povo lá, ó, eu lavo as minhas mãos, não tenho nada a ver. Quando Judas traiu Jesus Cristo, qual foi a palavra dos fariseus lá, dos mestres da lei, dos sacerdotes para Judas, quando veio lá com remorso de ter vendido nosso Senhor Jesus Cristo e trouxe as 30 moedas de prata, para tentar desfazer o negócio. Ele viu Jesus sendo preso e falou, vou tentar desfazer. Ele chega com as 30 moedas de prata lá, os escribas, os mestres da lei lá, Caifás e toda a cambada lá, vou dizer assim, sabe o que fala para ele? Seja isso contigo, eu não tenho nada a ver. Ou seja, azar o seu. Judas chegou desesperado na presença dos homens, tentando desfazer o negócio. A Bíblia relata isso, não é eu que estou inventando história. A Bíblia conta que após ele ver Jesus Cristo sendo ali, passando por todo aquele martírio, estando lá na presença dos homens sofrendo, a Bíblia nos conta que ele veio totalmente, irmãos, com remorso, trazer as 30 moedas de prata para tentar desfazer as coisas. Para tentar, opa, eu errei, meu Deus, e agora eu preciso. Mas os caras falaram assim, isso seja contigo, nós não temos nada a ver. Esse homem estava em desespero, porque ele não sabia o que ia fazer. Por que eu falo que ele estava em desespero? A Bíblia relata que ele estava totalmente desesperado. Porque ao final, quando Jesus Cristo, irmãos, começou a passar por aquilo, os sacerdotes rejeitaram o pedido de desfeita, de destroca, a Bíblia nos conta que esse homem foi e se enforcou, ele se matou. Porque ele estava em desespero, ele não sabia o que fazer, ele se encontrou numa situação totalmente impotente. Eu traí Jesus Cristo, e agora o que eu faço? Quando ele busca ajuda, irmãos, no lugar errado, ele busca ajuda lá dos sacerdotes, do Caifás e tudo mais, os caras falam assim, ó, seja isso contigo, esse problema é seu, eu não vou te ajudar, seja isso contigo. E ele sai desesperado e vai se enforcar. Qual que era o pensamento? Uma vez eu preguei sobre isso, irmãos. A turma fala assim que Judas foi o cara que tinha que... Irmãos, todos que estavam ali, todos tinham a oportunidade de trair Jesus. Principalmente Pedro. Pedro fez coisas mais ruins do que o próprio Judas. Pedro falhou mais com Jesus do que Judas. Judas falhou uma vez só com Jesus e foi a vez crucial. Pedro negou Jesus 3 vezes, falou tanta coisa, tanta abobrinha para Jesus, irmãos. Todos eles tinham, irmãos, a probabilidade de serem traídos, de traírem Jesus Cristo. Mas Judas, no momento de desespero, na aflição, na angústia que ele viu que ele tinha feito alguma coisa errada, ele foi buscar a ajuda dos homens. E a ajuda dos homens, irmãos, falhou terrivelmente. Ele foi lá e se matou. Se esse homem tivesse feito como Pedro fez, quando Jesus Cristo morre, Pedro traz Jesus Cristo, chora amargamente, acontece todas aquelas coisas, depois Jesus se apresenta lá do outro lado da praia lá, e aí João fala assim, ah lá Jesus Cristo, Pedro pelado que está, coloca a túnica, pula na água e vai ao encontro de Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus. Pedro não pensou em se matar. Pedro vai lá ao encontro de Jesus Cristo e Jesus chega para ele e fala assim, Pedro, tu me amas? Aí ele fala, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí ele se entristeceu, falou, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Jesus dá uma nova chance para Pedro, fala assim, então apacenta as minhas ovelhas. Porque Pedro foi buscar ajuda, irmãos, no lugar correto. Ele poderia ter buscado ajuda com todo mundo lá, mas não, ele foi e recorreu a Jesus Cristo. Ele não se envergonhou, ele sabia que ele não podia fazer nada, ele já tinha traído Jesus, já tinha feito tantas coisas erradas, ele precisava da misericórdia de Deus. Ele contou com a misericórdia de Deus, ele chegou para Jesus Cristo, Jesus de imediato não deu uma bicuda, ele falou, sai daqui Pedro, você me traiu, traidor. Não, Jesus pergunta, você me ama? Pedro fala, eu te amo. Você me ama mesmo? Eu te amo. Você me ama, Pedro? O Senhor sabe. Irmãos, essa é a maior expressão que aquele homem sabia que devia para Deus, mas tinha um coração totalmente arrependido e precisava de ajuda. Estava em desespero, mas precisava de ajuda. Ele fala isso, Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. Teve outra chance. Muitas pessoas, irmãos, no momento de desespero, no momento de angústia, se forem buscar ajudas erradas, irmãos, em pessoas, em homens principalmente, que não conhecem misericórdia, irmãos, sairá totalmente pior. Sairá como Judas, muitas vezes com um pensamento de morte, pensamento de tirar a vida, pensamento de jogar tudo para o alto. Sabe por quê? Porque não foram buscar ajuda no lugar correto. Pedro foi, traiu Jesus, fez um monte de coisa, mas Pedro foi buscar ajuda no lugar correto. Judas não. Judas, ao invés de buscar ajuda nos discípulos, falarem, olha, aconteceu isso, eu traí Jesus Cristo, por favor me ajuda. Com certeza os discípulos não iam permitir que ele fosse se matar.
Porque cada um deles tinha falhado, cada um deles tinha abandonado o Senhor. Somente João, Maria e Madalena que ficaram aos pés da cruz lá olhando todo o martírio de Jesus. O resto saiu fora. Jesus falou: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. E de fato aconteceu. Vocês vão me deixar só, mas eu não estou só porque o Pai está comigo. Jesus já predisse isso. Todos eles iriam falhar, então nenhum podia jogar a culpa um para o outro. Mas Judas, no momento crucial, ele foi buscar ajuda errada. Ele foi buscar ajuda, irmãos, em homens que não conheciam a misericórdia. O salmista aqui, ele nos diz, irmãos: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Quando ele fala isso, nosso Deus tem misericórdia, é porque ele entende que no homem, muitas vezes, não há misericórdia. Se você depois, lá na sua casa, você começar a ler capítulo 18, 118 de Salmos ali, você vai ver, irmãos, a Bíblia, só vou ler um pedacinho assim, o versículo 9 de Salmo 118, Salmo 118, versículo 9 diz assim, ó: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. O salmista diz isso por quê? Porque ele sabe que só em Deus há misericórdia, só em Deus há um socorro imediato. Essa mulher foi buscar Jesus Cristo, não pediu para os seus discípulos, não pediu para ninguém, porque ela já viu que ninguém tinha misericórdia dela, ninguém se importava com o problema dela. Irmãos, nós precisamos entender, se nós precisamos de ajuda, todos nós, ninguém é bom o suficiente que nunca vai precisar de ajuda, ninguém, absolutamente. O próprio Senhor Jesus precisou de ajuda. Jesus lá no Getsemane fala para os discípulos o quê? Vigiai comigo aqui, porque a minha alma está angustiada até a morte. Jesus estava angustiado, estava desesperado. Ele pediu a ajuda dos seus discípulos. Orem comigo aqui, vigiem comigo. Ele vai orar, volta os discípulos dormindo. Orem para que vocês não entrem em tentação. Ele vai lá de novo, o discípulo dormindo. Ele falou: bom, acabou. É chegada a hora. Ele precisou da ajuda dos discípulos. Jesus ia precisar muito mais a partir do momento que ele saísse daqui, irmãos. Todos nós um dia iremos precisar de ajuda, um dia iremos nos encontrar numa situação de: meu Deus, me ajuda, meu Deus, socorre-me. Que o nosso pensamento seja a nossa expressão, que nós venhamos buscar o socorro de Deus primeiramente. Quando a gente fala: Senhor, me ajuda, meu Deus, isso se tornou expressão, mas muitas vezes a pessoa fala isso, mas vai buscar ajuda no lugar errado. Quando a pessoa busca no lugar errado, irmãos, piora a situação, piora. Porque quem oferece soluções rápidas e baratas é o diabo. E essa é a grande oportunidade para o diabo laçar a vida das pessoas. Porque as pessoas estão em desespero, as pessoas não sabem o que fazer, não sabem a quem buscar, não sabem a quem recorrer, que é apenas a solução do seu problema. Então o diabo vem e apresenta. Jesus estava assim no deserto. Mateus capítulo 4 revela que Jesus estava com fome, que Jesus estava pensando muito naquilo que iria acontecer com ele. Satanás vem provar em cada uma das necessidades dele. Você está com fome? Transforma as pedras em pães. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos dessa terra. O diabo sempre vai se apresentar, irmãos, para aliviar o seu problema. Vai sempre te apresentar socorro, ajuda. Só que se você não souber, irmãos, aonde buscar ajuda, você vai se dar mal. Vai se dar muito mal. Você precisa entender que o diabo não tem misericórdia. Quando você precisar de ajuda, quando você precisar de socorro, lembre-se, só Deus tem misericórdia. A misericórdia é a coisa mais importante para alguém que precisa de socorro, porque ela, irmãos, vai nos fazer ser ajudado. Quem não tem misericórdia, não ajuda. É um fato verídico, irmãos. Abra lá em Hebreus para nós encerrarmos. Glória a Deus. Hebreus capítulo de número 4. Versículo 15. Hebreus 4, versículo 15 diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
A Bíblia nos deixa claro, irmãos, que nós temos um sacerdote, um ser, um alguém que pode sim nos ajudar. Um ser, irmãos, que se compadece de nós. Não é igual o homem que olha e fala assim: eu não estou nem aí com seus problemas, se vira. Nós temos um sacerdote, Jesus Cristo, que ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos e coisas piores ainda. Então, por isso ele pode nos ajudar. Por isso ele pode nos compreender quando nós pedimos socorre-nos. Quando aquela mulher pede ajuda ao Senhor Jesus, irmãos, os discípulos não queriam saber de ajudar. Nos discípulos não despertou o senso de misericórdia, mas em Jesus Cristo sim. Ele fala: não é bom fazer isso aqui, não é bom dar o pão. Mas a mulher recorda e fala: quero as migalhas. Jesus se maravilha. Jesus fala: meu Deus, essa mulher de fato ela fez uma coisa que a grande maioria não faz. Ela não está falando que eu tenho que ajudar porque eu sou obrigado. Ela está falando que em mim há misericórdia. Se houver misericórdia em mim, eu vou ajudá-la. Estou conjecturando aqui. Então aquela mulher recebe ajuda de Jesus Cristo, não porque ela merecia ser ajudada, não porque ela era boazinha, porque ela ajudou outras pessoas, não, é porque ela confiou na misericórdia de Jesus Cristo para ajudá-la. Ela confiou plenamente na misericórdia. Então Jesus foi lá e ajudou. Aleluia. O ser humano precisa entender isso, irmãos. Quando você precisar de ajuda, você fala: vou contar com a ajuda do meu amigo fulano, vou contar com a ajuda do ciclano. Irmãos, a primeira ajuda que deve permear a sua mente é a ajuda de Jesus Cristo. É Deus. Porque Deus pode mover o teu amigo, Deus pode mover o teu parente, Deus pode mover quem for para te ajudar. Assim como Moisés, sendo, irmãos, um dos principais lá do faraó, Deus moveu Moisés para sair lá do principado, toda aquela honra que ele tinha, para socorrer o povo hebreu. Não foi não a vontade de Moisés, não. Moisés não queria, não. Foi Deus que moveu Moisés para isso. Foi Deus quem moveu, irmãos. Deus fez isso com tantas pessoas. Deus moveu o mar, abriu o mar para o povo passar. Deus colocou coluna de fogo, é sombra. Deus fazia que as codornizes parassem ali. Deus fazia o maná cair do céu. Deus moveu ajuda para o homem. O homem precisa entender, irmãos, que primeiro ele deve buscar a ajuda de Deus. E Deus vai mover a ajuda de pessoas se necessário. Mas nunca vá primeiro na pessoa sem antes ir em Deus. Você pode entrar numa enrascada tremenda. Você pode se frustrar. Você pode entrar num desespero maior ainda. Não adianta, irmãos. A Bíblia nos relata. Eu quero ler mais uma vez aqui. Porque nós não temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Deus se compadece, irmãos. Deus sabe o que nós passamos. Deus sabe o que você passa. Deus conhece o seu momento e Ele se compadece. Ele se solidariza, né? Alguma coisa assim. Ele é solidário ao seu sofrimento. Ele sabe que não é fácil. Porém, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você vê como que a Bíblia nos relata para buscar a ajuda de Deus? Esperando receber misericórdia e graça, não por merecimento. Você não vai até Deus falando: Senhor, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço aquilo. Tem, irmãos, por meio, aí está um pensamento enorme sobre esse tipo de coisa. Pessoas que são idólatras, pessoas que são fariseus em si, né? Porque estão sempre na igreja e acham que por isso merecem a ajuda de Deus. Acham que porque dá o maior dízimo na igreja merece a ajuda de Deus, porque dá a maior oferta, porque faz isso, porque faz aquilo, irmãos. Esse tipo de coisa não move a mão de Deus, não move a misericórdia de Deus e nem mesmo a ajuda de Deus. A Bíblia nos relata que nós temos que chegar confiadamente ao trono da graça para que possamos alcançar o quê? Misericórdia. Não é merecimento, é misericórdia. Quem quer ajuda precisa contar com a misericórdia, irmãos, porque senão não será ajudado a contar com Deus. Quer contar com Deus em ajuda? Então saiba, você não merece nada. É a misericórdia de Deus. Comece o seu discurso quando você estiver em desespero, em precisar de ajuda, comece com o seu discurso. Tem misericórdia de mim. Porque através de Deus mostrar misericórdia em você, é que essa solução pode ser chegada, irmãos. A mulher não fala assim: Senhor, tem misericórdia da minha filha. Ela fala: tem misericórdia em mim. Ou seja, Deus primeiro precisa me atender. Se Ele não me atender, o meu problema não é solucionado. Se Deus não me ouvir, não tem como eu alcançar, não tem como eu mudar nada. Então ela conta com a misericórdia. Tem misericórdia de mim.
Todos os que contam com misericórdia chegam com confiança diante de Deus. Agora, quem acha que merece, que Deus tem que obrigar, que Deus é obrigado a ajudar, essas pessoas não serão ajudadas, irmãos. Não serão ajudadas. Conte com a misericórdia de Deus, chegue com confiança. A Bíblia fala para que nós possamos alcançar misericórdia e achar graça, ou seja, um presente que nós não merecemos, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando você precisar, se você recorrer com confiança, esperando e confiando na misericórdia de Deus, você pode achar graça, irmão. Você pode ser ajudado no tempo oportuno. Porque Deus, ele é diferente do homem. O homem não conhece a misericórdia, mas Deus conhece. Deus se compadece de nós. Deus se compadece das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Por isso sempre, irmãos, você se entrar em desespero, aflições, todos nós vamos passar por isso. Peça ajuda a Deus. Chegue igual essa mulher, como foi dito aqui pelo pastor Fernando, como nós louvamos aqui a Deus. Adore a Deus, irmãos. Não interessa o que esteja passando. Seja, irmãos, adorador de Deus. Seja um servo fiel e recorra aos pés do Senhor. Aleluia. Ajuda, irmãos, virá. Você pode ter a plena certeza, ajuda virá. Mas se você recorrer a Deus com misericórdia. Assim foi, irmãos, com Esther. Quem não lembra da história de Esther? Assim foi. Deus moveu Esther lá no reino. Deus colocou Esther lá no reinado para que ela pudesse socorrer o povo hebreu que estava com uma sentença de morte. Ela achava que era apenas para ela ser rainha. O tio dela, Mardoqueu, chega muito bem e fala assim: olha, livramento e socorro de outra parte virá. Quem não sabe, não foi para isso que Deus te colocou aí. O rei tinha dado um decreto: nenhuma mulher chega na minha presença se eu não chamar. Se chegasse, morria, a não ser que ele estendesse o cetro para a mulher. Irmãos, ela fala assim: orem por mim aí, coloca todo o povo de jejum, de oração, porque eu vou tentar, eu vou entrar. Ela precisava salvar o povo hebreu, mas já era uma providência de Deus ter colocado ela lá como rainha. Mesmo havendo toda aquela situação contrária, havia uma sentença de morte contra todo o povo judeu, Mardoqueu fala bem claro para ela assim: olha, é a seguinte coisa, quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aí, mas se você recusar, livramento e socorro virá de outra parte, mas você e a sua família vão ser extinguidos. Irmãos, essa mulher entende que ela devia de fazer alguma coisa, e ela só chega até o rei, e o rei vai lá e estende. Deus muda a história, você sabe, já ouviu essa história, tem até música relatando isso. Deus mudou toda a história, irmãos, tanto de Mardoqueu, como de tantos outros, propriamente de Esther. Mas, irmãos, ela entendeu que o socorro só viria da parte de Deus. O tio dela tinha uma confiança que o socorro só seria vindo de Deus. Ainda que ela não quisesse fazer, ele confiava em Deus. Ele falou para ela: quem sabe Deus não te colocou aí, mas se você não quiser ajudar, vai vir socorro de outra parte. Essa é a plena certeza, irmãos, de uma pessoa que conhece que Deus tem misericórdia. Irmão, você pode pedir ajuda para todo mundo te negar ajuda, mas se você olhar para Deus, você sabe que vai vir ajuda, porque Deus se compadece. Deus se compadece de nós. A gente nunca pode colocar a nossa confiança em homem algum ou buscar ajuda, desespero nas pessoas. Procure em Deus. Se ajoelha, clama, se humilha, chora, seja o que for, mas busque a ajuda de Deus, irmãos, que Ele jamais vai te decepcionar. Amém? Em nome de Jesus, eu quero encerrar essa palavra, eu quero orar por vocês. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por podermos estarmos aqui reunidos como um corpo, louvando ao Teu nome, Senhor, cultuando ao Senhor, oferecendo ao Senhor um culto racional, Pai. Eu peço a Ti em nome de Jesus, Senhor, que cada uma dessas vidas que estão aqui possam guardar, meu Pai, a palavra dentro do seu coração, Pai. Que ao sair daqui, Senhor, o roubador de palavra não venha tirar, meu Deus, esse bom tesouro que é depositado em nossos corações. Essa palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que nos instrui, que nos encoraja, que nos alimenta, Senhor. Que essa palavra não seja tirada do Teu povo, Pai. Pelo contrário, que ela venha frutificar na vida de cada um deles. Que saindo daqui eles possam reconhecer, meu Deus, que a ajuda só existe no Senhor, porque o Senhor é riquíssimo em misericórdia. Ainda quando o ser humano nos voltar a costas, se virar as costas para nós, ou deixar que a gente venha, Senhor, a nos virar por aí, meu Pai, sem ajuda, todavia, quando nós recorrermos ao Senhor, nós saberemos, Pai, com toda confiança, que receberemos misericórdia, Pai, que receberemos a nossa ajuda, porque ao Senhor, meu Deus, ao Senhor tem misericórdia. O Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus poderoso, que
todos nós aqui, Senhor, possamos contar com a Tua ajuda, com o Teu socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora do desespero, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus que não falha. O Senhor é um Deus que nos socorre, que nos ajuda. Que cada um de nós, Pai, possamos sair daqui, Senhor, mas com o nosso pensamento moldado à Tua vontade, sabendo que o homem talvez não reconheça a misericórdia, mas no Senhor nós vamos encontrar misericórdia. Quando nós clamarmos por socorro, o nosso socorro virá. Como bem diz a Tua palavra, Senhor, nós inclinaremos nossos olhos para os montes, diremos de onde virá o nosso socorro, mas saberemos que o nosso socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra, Pai, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Que assim seja, Pai, que o Senhor possa abençoar, livrar e guardar a cada uma dessas vidas aqui presentes, Senhor. Pelo poder do Teu nome, Jesus, é o que nós pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.